Pessoal, olha só essa novidade. A obesidade é uma doença crônica associada ao comprometimento da saúde física e mental. Até aí todo mundo já sabe, né? Mas agora um estudo quer dar uma nova classificação para a doença, como reduzida ou controlada. Essa classificação seria determinada pelo percentual de perda de peso e não mais só pelo IMC, que é o índice de massa corporal, né, que é calculado ali com base no peso e na altura. E aí, para a gente entender mais sobre isso, eu vou chamar aqui a endocrinologista, que é a Roberta Faleiros. Olá, seja muito bem-vinda, tudo bem? Obrigada pelo convite, tudo bom. O prazer é nosso em te receber aqui, doutora. Para a gente entender mais, né, sobre essa classificação. Para começar, eu já quero te perguntar, o IMC funciona como? O que é um IMC bom e um ruim? Bem, o IMC, ele foi feito baseado na classificação pela Organização Mundial de Saúde há muitos anos atrás, né? Como você bem falou, é um índice marcado por um número baseado no peso em relação à altura ao quadrado. E isso traz uma numeração no qual a gente pode classificar a obesidade entre classe 1, 2 e 3. Então, o IMC, apesar dele não trazer todos os riscos e complicações, em muitos casos, ele é uma numeração, ele é um índice muito usado na prática clínica por ser fácil de ser medido. O IMC bom é aquele paciente que é eutrófico, que é um IMC abaixo de 25. Acima de 25 é considerado sobrepeso e acima de 30 obesidade. A partir de 30 existe a classificação entre obesidade classe 1, 2 e 3. Lembrando que esse IMC com essa numeração é somente para adultos. Criança, a gente calcula o IMC, mas é baseado em uma outra curva, como se fosse uma curva de crescimento. Perfeito. Agora, doutora, sobre essas duas classificações, né? O que muda na prática na saúde do paciente? O que muda, assim, de uma forma para as pessoas leigas entenderem? Bem, então, baseado no IMC, por essa classificação, foi criada uma proposta. Em maio, foi lançado um artigo com uma proposta onde vários especialistas na área que representam tanto a SBEM, que é a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, quanto a ABESO, que é a Associação Brasileira de Estudos de Obesidade e Síndrome Metabólica, eles se uniram e criaram uma proposta. Isso ainda é uma proposta, não foi aprovada ainda, mas essa proposta é muito válida porque ela vai complementar a avaliação do IMC. Essa proposta é baseada, como você falou, no percentual de perda de peso. Então, aqueles pacientes, aqueles indivíduos que têm obesidade classe 1 e 2, se eles tiverem uma perda de peso entre 5% e 10%, eles são considerados como pessoas que têm obesidade reduzida. E pacientes que perdem mais de 10%, eles têm o que vai ser classificado como obesidade controlada. E qual que é a importância disso? Isso é muito importante porque vários inúmeros artigos já mostram os benefícios da perda de peso em percentual. Então, quando se perde de 5% a 10%, você tem redução ali no valor da glicose, na depressão, né, até no apetite sexual. Então, existem vários benefícios, tanto psicológicos quanto no dia a dia do paciente e também metabólicos. Então, a obesidade, por ser uma doença crônica, assim como diabetes e hipertensão, é uma doença que não tem cura. Então, muitos pensam que eu vou fazer um tratamento de obesidade e vou parar daqui 2 anos. Não, não tem cura e não tem tempo de parada do tratamento. Então, essas novas classificações, elas junto com o IMC, elas vão nortear um tratamento, né? E o paciente e a família, eles têm que ter a conscientização de que esse tratamento, ele é crônico, e isso aumenta o engajamento, essas novas classificações, a partir do momento que você fala que o paciente tem uma obesidade reduzida, uma obesidade controlada. O paciente que tem obesidade, ele nunca vai ser magro, nunca vai ter a magreza,
né? Então, hoje se sabe que, mesmo não tendo magreza, não sendo magro, esses percentuais de perda de peso fazem com que ele tenha um benefício muito grande a longo prazo, de forma metabólica. Agora, doutora, então pode me corrigir se eu estiver equivocada aqui. Então, essas novas classificações, elas também acabam tendo um efeito no psicológico? Desses pacientes com obesidade. Certeza. E isso, com certeza. Hoje já se tem uma nova... hoje a gente fala que a nomenclatura importa. Então, hoje se tem uma bandeira muito grande que a gente não deve estigmatizar o paciente. Então, não é o paciente diabético, não é o paciente obeso, é o indivíduo com diabetes, com obesidade, né? Então, a partir do momento que até a nomenclatura muda, isso faz com que o paciente se sinta mais confortável, que tenha menos estigmas. E a obesidade é uma doença que traz um estigma muito ruim, né? Mexe muito com o psicológico da pessoa. Então, com certeza, essa nova classificação, sendo aprovada, ela vai trazer um benefício não só para os médicos, mas para o paciente que vive com obesidade. Sem dúvidas. Agora, para a gente finalizar, doutora, essa pesquisa, ela já está em que fase? E aí, para a gente finalizar rapidamente, eu gostaria que você deixasse um recado para pessoas que enfrentam aí a obesidade, né? É possível, como você disse, não tem cura, mas é possível viver de uma forma saudável, sabendo lidar com a doença, amenizando aí os riscos? Esses especialistas, eles representam essas duas sociedades que eu falei, tanto a ABESO quanto a SBEM. E isso foi lançado esse ano, essa proposta, ainda não foi aprovado, mas obviamente foi baseado em muitos estudos. Quem teve oportunidade de estudar o artigo viu, né, os inúmeros artigos que foram baseados, e a tendência é que se passe a usar assim que for aprovado. Né? Mas já se usa na prática isso, só foi agora colocado no papel. E para os pacientes, né, para o tratamento, essas novas classificações, elas vão melhorar muito o engajamento do paciente e da família. Porque quando eu digo assim, você tem que emagrecer 30 quilos, hoje, você sabe que não precisa mais. Se o paciente tiver uma redução no percentual que reduza, que já tem estudo clínico mostrando os benefícios, isso já é maravilhoso. Então, essas novas propostas, elas trazem o objetivo de manter um emagrecimento sustentável e saudável. Né? Então, isso é uma luz no fim do túnel para o paciente, porque é uma doença crônica sem cura. Então, é igual, eu falo muito do diabetes, eu cuido muito de diabetes, eu falo. Então, assim, vai ficar 100% igual uma pessoa que não tem aquela doença? Não. Mas se você conseguir um bom controle, isso já é um benefício muito grande, com uma expectativa de uma vida longa. Perfeito! Conversamos então com a doutora Roberta Faleiros, que é endocrinologista. Agradeço demais. Obrigada pelo convite. Participação. Até a próxima, doutora. Até a próxima.